difícil, gente. E eu tenho um probleminha com o nome. Deixa eu me ver aqui para ver se eu tô conseguindo aparecer direitinho. Tá sim, tá sim. Tá ótimo. Bom, estamos atrasados, mas chegamos. Então, antes da gente começar esse resenha inovador que estamos realizando apenas, galera, pelo Instagram, eu vou apresentar para vocês os nossos convidados da noite, tá bom? Vamos lá. Julie Freitas, ela é coordenadora de caças asteroides do projeto Fenrir, é isso? Isso mesmo. E o de Ellison, acertei agora, de Ellison Nascimento, ele também é presidente do projeto Fenrir. Galera, estamos fazendo essa call dessa maneira, porque um está em Minas e o outro está no Rio de Janeiro. É isso? Eu sou do Rio, de Alisson de Minas. Tá, mas eu queria, antes de qualquer coisa, entender um pouquinho do projeto para a gente poder mostrar aí para a galera um pouquinho do que vocês vêm trabalhando e ajudando aí a NASA. Isso. Primeiro de tudo, Vanessa, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou o Gerson, assim como você falou, sou presidente do Projeto Fenrir. E eu vou falar um pouquinho aqui sobre o projeto, para o pessoal que não sabe, né? Vanessa, o Projeto Fenrir, ele surgiu como um coletivo autônomo, né? De forma completamente independente. E nós reunimos pessoas interessadas em ciências no geral, principalmente astronomia. Então a gente vai ter pessoas leigas, desde alunos do ensino médio até mesmo professores, mesmo educadores, cientistas, né, que estão ali tendo contato com o processo de descoberta científica. Então o nosso público é muito diverso. Nós reunimos todas essas pessoas no nosso projeto e nós temos um único objetivo, que é aproximar a ciência da população. Porque hoje no Brasil a gente tem um problema muito sério de divulgação científica, né? Então a gente tem vários divulgadores científicos hoje no Brasil, só que a gente vê que existem certas áreas da nossa sociedade onde a divulgação científica não atinge, né? Então, o que a gente quer, o nosso intuito com o Projeto Fenrir é justamente tornar os membros das comunidades, diversas comunidades que nós temos, né, dentro do Brasil, a gente tornar as pessoas dentro dessa comunidade também divulgadores científicos e que eles possam participar também do processo de descobertas científicas, né? Então, aproximar esse processo da população, porque a gente tem um mito muito grande que a gente pensa que esse processo ele ocorre apenas dentro de laboratórios e apenas acadêmicos podem participar, e isso não é verdade, né? As pessoas comuns, cidadãos, eles podem coproduzir ciência juntamente com os cientistas que têm formação na área. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, Deils. Quanto tempo de Ellison? De Ellison. Quanto tempo tem o projeto? O projeto, de fato, assim, ele iniciou em 2022. A gente começou como um grupo pequeno de 5 pessoas, e depois o projeto foi se expandindo, ele foi remodelado diversas vezes, né, porque a gente se preocupou bastante com as demandas das comunidades e também com a questão da divulgação científica. Então o projeto ele se reinventou diversas vezes nesse período de 2 a 3 anos. Mas o início efetivo mesmo foi na metade para o final de 2022. Tá. E hoje vocês reúnem, né, pessoas já com certa experiência, pessoas leigas de todo o Brasil? De todo o Brasil, Vanessa. Nós temos membros de todas as regiões do Brasil e estamos expandindo os nossos horizontes. Nós já estamos presentes em 4 países também, embora com uma participação um pouco menor. Mas nós estamos presentes também em Moçambique, em Angola e também no México. E, Julie, como que foi a sua participação? Me diga, quando que você chegou no projeto? Você também é uma das fundadoras? Ou você veio depois que o projeto já estava implantado? Eu cheguei, o projeto já existia, né? Cheguei, acho que foi finalzinho de 2023, mais ou menos, meados
de 2023, porque eu primeiro participei direto fora, né, do projeto Fenria, participei por conta própria, aí depois eu conheci o Jellison, a gente começou a juntar as coisas aqui, e como não é só o caça-asteroides, a gente participa de outros projetos também, junto com a NASA, a gente resolveu, né, organizar para ficar cada um com uma parte do projeto. Ele me colocou como a coordenadora da parte do caça-asteroides, devido à experiência que eu já estava, né, com caça já há algum tempo, várias equipes participando, e aí a gente juntou uma coisa com a outra, ele me chamou para participar do projeto e eu aceitei. E aí, assim, fui levando uma galera aí que já participava comigo também fora do projeto, e a gente está expandindo agora cada vez mais. Me explica o que é um caça-asteroide. Então, caça-asteroides é um projeto que, assim, a NASA, ela sempre teve, né, essa parte de monitoramento e tudo mais de asteroides. Eles liberaram ali mais ou menos no período de pandemia, né, porque as pessoas estavam em casa, ociosas, eles liberavam pacotes para as pessoas caçar os próprios asteroides. Então, as pessoas estavam, né, em casa, se cadastravam, e na época ainda era uma coisa um pouco mais, assim, direto com eles. Você se cadastrava, chegavam os pacotes para você avaliava os pacotes, e aí são imagens que eles mesmos capturam e enviam. Aí a gente faz a avaliação dos pacotes, cada pacote tem um parâmetro para a gente seguir, para identificar quando é um asteroide passando na tela. A gente faz o relatório e envia o relatório para eles. Eles analisam o relatório, vê se é um asteroide que foi descoberto recente, vê se é um asteroide que foi descoberto pela primeira vez. Às vezes nós somos os primeiros a descobrir e tal. E aí você tem direito, por exemplo, se foi realmente um asteroide que você foi a primeira pessoa a descobrir, você tem direito a nomear esse asteroide. Então é um processo que começou por causa da pandemia, para não deixar as pessoas tão desocupadas, tão sem muito o que fazer em casa. Aí depois se juntou com o Ministério, né, da Ciência, Tecnologia e Inovação daqui do Brasil. E aí a gente foi expandindo um pouco mais, a gente foi levando essa... Começou com poucas, né, equipes aqui no Brasil, eu não lembro quantas equipes exatamente foram iniciais, mas agora acho que o Brasil consegue montar mais para 400 equipes, se eu não me engano, na última vez que teve. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você disse que vocês começaram, a NASA mandava esse material, vocês analisavam, e aí vocês, através da análise, vocês descobriam um asteroide novo ou que foi recentemente descoberto. Qual é o papel da política brasileira nesse sentido? Então, primeiro incentivar os jovens, né, que como eles chamam, cientistas cidadãos. Então, eles incentivar o jovem para essa parte mais de ciência, de astronomia, que é uma área que está crescendo bastante, né? Acredito que de início foi tirar as pessoas do tédio da Covid, né, de ficar em casa ali na pandemia. E agora, recentemente, é mais para incentivar essa parte mesmo de ciência, né? Incentivar crianças, porque tem crianças que participam também, jovens, adolescentes, adultos, incentivar a população a focar um pouco mais nessa área, que é uma área que, assim, recentemente está começando a ser mais falada. Bom, então eu gostaria que você explicasse um pouquinho o que a astronomia ela ajuda em todos os sentidos o nosso país. Sabemos que é um país novo, né, jovem, a gente não tem muita coisa nesse sentido aí circulando, a gente não tem uma política envolvida, né, como a gente fala aí nos Estados Unidos, que é um país que sempre vem buscando desenvolver a astronomia. Queria que vocês explicassem um pouquinho, até para esses adolescentes, crianças que estão nos assistindo agora, possam sentir prazer de querer correr atrás de ser astrônomo. Olha, Vanessa, é muito interessante a sua pergunta, porque ela se conecta justamente com aquele problema que a gente conversou mais cedo sobre essa questão da ciência no Brasil. O Brasil é um país, embora a ciência seja muito desvalorizada, é um dos países que mais produz cientistas, né? E é muito interessante esses projetos de ciência cidadã, porque não é só, eu puxei um pouco mais para aquele lado de que, tipo assim, as pessoas
podem participar desses projetos de forma ativa, sem ter uma formação na área, mas também para muitas pessoas é um primeiro ponto de contato com as ciências, com o método científico, com o processo de descobertas científicas. Então, esse é um primeiro ponto de contato para elas, e para elas acaba sendo até mesmo despertando o interesse, né? Eu posso falar, por exemplo, quando eu era menor, né, e eu comecei a ver que eu comecei a desenvolver essa fome de saber, foi mesmo dentro do ambiente escolar, né? A gente tinha, por exemplo, feiras de ciências, a gente tinha professores, graças a Deus, muito legais, que sempre incentivaram muito esse lado na gente, assim, e tudo isso foi contribuindo. Então, quando a gente possibilita que as pessoas tenham esse contato direto, né, que não é uma coisa muito abstrata, os cientistas ali cercados nos seus castelos acadêmicos, e a gente daqui não sabe muito bem como funciona, quando a gente habilita essas pessoas, quando a gente treina essas pessoas, quando a gente possibilita com que elas participem, esses interesses, esses novos hobbies também vão se desenvolvendo. Eu acredito que é muito mais assim, não é bem o fato do Brasil não ter tanta gente, não tá tão envolvido com a ciência, é que não é tão divulgado quanto o Brasil, quanto os jovens do Brasil estão envolvidos com a ciência. E o Brasil consegue, né, através da ciência, mudar aí para os próximos anos? Vocês estão aí na área, vocês estão tendo esse contato com a NASA, que eu acho que é algo extraordinário, né? Depois nós vamos falar um pouquinho dos prêmios aí que vocês receberam. Hoje vocês têm aí a NASA como um braço direito de vocês, aprendendo muita coisa, certo? O que a gente consegue trazer para esses novos jovens que estão entrando aí nesse mercado? Então, acredito que assim, primeiro o incentivo, né? Porque é uma área em expansão, é uma área que vai precisar de muita gente lá na frente. Lá na frente é quando eu digo até um futuro breve, não é nem um futuro tão longe assim. Próximo. E a gente tem muita gente do Brasil incentivando isso. Hoje, crianças que, sei lá, antes não pensavam no que queria ser, já está ali definindo mais ou menos, vou seguir a área da astronomia, vou seguir a área da física, né, biologia. Então a gente começa a seguir um ritmo que lá na frente vamos ter, assim, necessidade da mão de obra, a gente tem as pessoas disponíveis, tem pessoas que vão ser, e a gente tem muita gente hoje em dia que é referência, então não vai ser, talvez, não vou arriscar falar desse jeito, mas vamos lá. Estados Unidos tem bastante gente, a gente sabe que é uma referência grande, mas se a população do Brasil continuasse, né, se motivando nesse sentido, a gente também vai se tornar uma referência, a gente também vai conseguir, porque nós temos muita, e a gente está vendo isso com vários, né, não só do caça-asteroides, mas o NASA SpaceX, que a gente participou em 2023 também. A gente, assim, teve gente que chegando lá na frente, lá com equipes classificadas, então a gente vê a criatividade do brasileiro, né, a capacidade de trabalhar em equipe, de correr atrás, de pesquisar, a curiosidade do brasileiro. Eu acho que isso vai fazer a gente alcançar coisas muito grandes lá na frente e sim, ser um país de referência pelos jovens que a gente vai ter, né, lá na frente, hoje crianças, adultos, lá na frente que vão estar aptos a trabalhar na área que vai ser uma área super necessária daqui a pouco tempo. Com certeza. O Brasil ele é uma fábrica de cientistas, viu, Vanessa? Nós temos diversos cientistas notórios mesmo. Eu posso dar, por exemplo, a Jaqueline, né, que foi uma das primeiras pessoas a sequenciar o genoma do Covid-19. Tem também o César Lattes, né, físico brasileiro extraordinário, reconhecido mundialmente pelas suas contribuições, principalmente para a física nuclear. Então, assim, o Brasil é uma fábrica de cientistas mesmo. O que a gente tem realmente no Brasil hoje é um problema mesmo de que os nossos cientistas são pouco valorizados. Mas o Brasil ele tem um potencial enorme quando se trata de tanto da produção científica quanto na divulgação científica. O Brasil é um país que tem sim
potencial para crescer muito, muito, muito e tornar uma verdadeira potência nesse sentido. E é triste o fato da gente ver a possibilidade, assim, de muita gente sendo reconhecida, não aqui no Brasil, mas já pelos países de fora e indo lá para fora para poder, né, doar o que sabe, usar o que conhece, o conhecimento que já tem lá fora, podendo usar aqui dentro. Esse é o fenômeno de fuga de cérebros, né? É isso que eu ia perguntar para vocês. A gente percebe que, assim, muitos desses cientistas têm que sair do seu país para ser reconhecido em outros países. O que a gente vai fazer para que o Brasil possa utilizar desse material, né? Incentivar, né, com políticas públicas para que façam que esses cientistas eles se desenvolvam dentro do país, trazendo novas tecnologias em todas as áreas? Olha, Vanessa, muito, muito, muito relevante a sua pergunta. Eu acho que o principal mesmo seria lutar contra o desmantelamento, principalmente das nossas universidades federais, né? A gente vê que a produção científica, eu saí de dentro de uma federal, então, assim, o cientista brasileiro ele é tão desvalorizado que ele não recebe salário, ele recebe bolsa. Né? Então, muitas pessoas dizem aí que é simplesmente o dinheiro que traz inovação, não é. Porque se fosse, o Brasil hoje não ia produzir ciência. Porque os nossos cientistas, eles têm pouco reconhecimento, eles trabalham muito e recebem muito pouco pela sua pesquisa também. A gente vê um desmantelamento muito grande dentro das nossas universidades, a gente vê muitos laboratórios com materiais antigos, às vezes, por exemplo, materiais até mesmo que estão vencidos, máquinas que precisam de manutenção, mas infelizmente não tem o dinheiro para realizar a manutenção e, por conseguinte, também não tem dinheiro para a gente poder comprar novos aparelhos de laboratório. Então, a gente vê que a gente, no Brasil hoje, tem um ambiente que para o cientista é hostil. O cientista brasileiro ele tem uma hostilidade muito grande na produção de ciência. Ele tem pouquíssimo incentivo financeiro. E eu não digo que ele vai produzir ciência a troca de dinheiro, mas aqui também ele está investindo o tempo dele ali, né? E aquilo ali é uma forma justamente da gente compensar esses cientistas, porque eles estão produzindo ali ciência, né? Eles estão contribuindo de maneira ativa para a comunidade científica. É o incentivo, e mesmo né? assim o brasileiro recebe. Isso, e igual a Leti Guimarães que falou, nem sempre consegue bolsa, né? Trabalham fora e ainda se dedica à pesquisa. Eu sei porque essa também foi minha realidade. Eu também realizei pesquisa, iniciações científicas dentro da federal e realmente a situação é complicada, né? E infelizmente as federais elas não têm nem culpa nisso, né? Porque o repasse de verba é federal, né? O repasse de verba vem para eles e a gente acaba tendo que se virar com o que tem. Então é muito Você também difícil. vem de uma faculdade federal? Não, eu estudei em faculdade particular, me formei em 2013 em psicologia. Assim, a astronomia, a parte de ciências voltada para, no geral, porque eu gosto muito de inseto, gosto muito de tudo isso. A parte da biologia, principalmente, foi sempre, desde criança, meu hobby. Mas principalmente a parte assim de universo e de biologia, né, voltada para a parte assim de insetos, principalmente. Eu sempre gostei bastante, apesar de ter medo de formiga. Essa é boa. Um ser tão pequenininho, inofensivo. Pois é. Fora ela, o resto eu não tenho medo não, nem de barata. Mas assim, não estudei em escola federal exatamente por, assim, a gente vê também, né, o quanto, além da desvalorização de tudo isso, ter essa parte de, às vezes, infelizmente, a gente ter que lidar com greves, lidar com um monte de outras questões que acabam atrapalhando o desenvolvimento do estudo mesmo, né? Você tem 1 milhão de empecilhos no caminho, assim. Você tem um caminho na sua frente, mas tem pedra, tem pau, tem tudo, e você tem que se virar com o que você tem, e é complicado. Eu não perguntei sua formação, Diegson. Você se formou na Federal em astronomia?
Não, não, não. Eu saí da federal, sim, mas eu saí dentro de um instituto federal. Fiz o ensino médio integrador técnico, mas dentro dos institutos federais nós temos uma proximidade, sim, quando se trata dessa questão de produção científica e tal, muito, muito similar a outras faculdades federais, né? No meu instituto federal, que foi o Instituto Federal do Triângulo Mineiro, eu fiz curso técnico em eletrônica, então eu sou técnico em eletrônica, mas eu tive a oportunidade de desenvolver pesquisa dentro de outras áreas também. Né? Então, por exemplo, no meu Instituto Federal, a gente tinha o ensino médio técnico, né, e também o ensino superior. Mas não, essa experiência que eu relatei dentro da Federal foi dentro de um Bom, Instituto Federal. eu vou ler aqui a pergunta, não. Eu acho que o Juan falou uma coisa muito interessante e a gente vai continuar em cima disso. A profissão de cientista pesquisador praticamente não existe no Brasil. Poucos conseguem bolsa, mas a maioria mesmo precisa se tornar professor. Seria tão bom se a ciência fosse mais valorizada? E aí eu vou emendar com a minha pergunta aqui para vocês. A falta de cientistas no Brasil está ligado à falta de incentivo escolar? Sim e não. É uma pergunta complicada. Ela tem muitas facetas, assim. Eu não diria que o Brasil tem uma falta de Exato. cientistas. Eu diria, igual eu disse, o Brasil ele produz muitos cientistas, né? Só que a gente acaba tendo uma fuga mesmo desses cientistas para o exterior. E com relação à questão da escolaridade, com certeza é uma barreira assim para muitas pessoas que têm vontade de seguir nessa área, né? Porque em muitas regiões do Brasil, né, eu venho de uma posição de privilégio. Eu pude estudar em uma das melhores escolas do Brasil, que foi o Instituto Federal do Triângulo Mineiro. Graças a Deus, mesmo que assim, a gente tinha essas questões que eu falei, mas o Instituto Federal ele tem uma estrutura muito boa, ele é notório pela pesquisa, mas não são todos os estudantes brasileiros que têm a oportunidade de estudar em Instituto Federal e participar tão intimamente do processo de descoberta científica, né, dessa questão da iniciação científica, né, alunos da escola municipal ou então da escola estadual, eles dificilmente conseguem realmente acabar fazendo pesquisa durante esse período em que eles estão no ensino médio, né? Que é um período tão crucial, porque eu acredito que muitos de nós escolhemos a nossa carreira dentro do ensino médio, né? E quando você tem essa oportunidade de você explorar diversas áreas, pesquisar em diversas áreas, você às vezes pode acabar descobrindo uma nova paixão sua, né? Enfim, e para muitas pessoas isso acaba mesmo sendo um impedimento, né? Então é bem difícil essa questão. Eu acho A que, educação no Brasil é muito precarizada também. assim, a gente está vivendo atualmente uma fase melhor em relação a isso, porque, por exemplo, Olimpíadas Brasileiras de Matemática, por exemplo, antigamente era aquela coisa bem apagada, hoje em dia está tendo mais relevância, estão recebendo, né, premiações de forma mais importante, de uma forma mais notória, então você incentiva o estudo, né? Tem agora Olimpíadas Brasileiras de Satélites, então, né, é uma Isso. parte que, assim, você incentiva as crianças, os adolescentes, o pessoal que está ali no ensino médio a explorar, a construir. E a gente sabe que o brasileiro é movido por curiosidade. Então, e quando Com é a certeza. curiosidade que desperta a criatividade do brasileiro, que é única, né? Então, a gente, através disso, a gente tem visto muitas escolas, né, professores inscrevendo alunos para participar tanto do caça-asteroide quanto de outros projetos, de, né, essa parte da Olimpíada Brasileira de Satélite, onde eles constroem satélites, lançam satélites, né? Toda essa parte é muito interessante, então eu acredito que na prática, se a gente for olhar assim, o incentivo ele está começando a existir, mas eu acho que é mais. Sim. A gente vê muito isso no projeto, dentro do projeto Fenri, dentro do caça-asteroides no total, né? Que é mais assim, não vem do governo, vem dos professores, a vontade dos professores de fazer os alunos irem atrás, de ajudar. Então, os professores às vezes montam a própria equipe com os alunos, exploram tudo isso com os alunos. É um incentivo, mas não vem do governo, não vem, né? Tanto que
assim, infelizmente, e aí eu vou tocar numa parte até delicada, o caça-asteroides, a gente recebe a premiação em Brasília, e muitas escolas públicas participam, os alunos descobrem asteroides que às vezes ninguém descobriu, mas eles precisam tirar do próprio bolso o dinheiro para poder ir para Brasília, para poder receber a premiação que é deles por direito, né? Então, assim, acredito que, sei lá, cada prefeitura deveria incentivar, o Estado deveria incentivar um pouco mais para fazer isso acontecer, porque se nem sempre, a gente deduz que nem sempre um aluno de, né, principalmente um aluno de periferia, de escola pública, não vai conseguir ter dinheiro ali próprio, levantar o dinheiro para poder ir buscar a medalha dele em Brasília. É meio complicado essa parte e eu acho que isso afeta. E é algo que, assim, com certeza. Vou dar um pouco da minha opinião aqui pelo que vocês estão falando, até para a gente continuar nesse debate. No que eu percebo é que o governo, tanto estadual, municipal, federal, deveria se envolver para que incentivasse mais. Porque se o adolescente ele precisa, né, estudar, independente se é escola particular ou escola pública, mas, infelizmente, aqueles que estudam em escola pública, muitas vezes não têm dinheiro nem para comer. Ainda mais se pensar que ele precisa se alimentar e ter uma cabeça aberta para buscar aí ajudar nas pesquisas, né? E aí ele fica desmotivado porque ele vai ganhar um prêmio e ele não consegue nem chegar nesse prêmio se não tiver um padrinho, vamos colocar assim, um padrinho para que possa ajudá-lo a alcançar essa honra que seria aí ganhar os prêmios em Brasília. E aí eu com certeza. Essas dificuldades o projeto já passou? Com certeza, Vanessa. A gente teve essa dificuldade, sim. O Caça-Asteroides Nacional, ele ocorre por grande parte do ano. Só que as premiações, elas ocorrem mais ou menos no final do ano. E algumas pessoas do projeto realmente conseguiram fazer a descoberta de asteroide, só que não tinham como ir para Brasília. Não tiveram como ir a Brasília. A primeira vez que eu recebi a minha premiação no Caça-Asteroides, metade da minha equipe não pôde ir, por exemplo. Na minha equipe foram só 3 pessoas receber a premiação. Na minha equipe de 6 pessoas, apenas 3 puderam ir. Né? E acaba que não é nem tanto culpa dos próprios organizadores do Caça Nacional, porque realmente não tem verba, não há verba para levar esse pessoal a Brasília. Né? Muitos acabam morando longe, às vezes tão longe que, por exemplo, de ônibus, como eu fui, eu moro em Uberaba. Mais ou menos 500 quilômetros de Brasília. É relativamente perto, se você for viajar assim. Eu saio daqui da minha casa praticamente de madrugada e chego em Brasília de manhã. Mas imagina, por exemplo, um caçador de asteroides que mora em Manaus. Essa pessoa não conseguiria chegar no evento a tempo de ônibus. Então, por exemplo, teria que ser já avião. Né? Então, a gente acaba não tendo fundos para isso, infelizmente, né? E só podem mesmo atender esses eventos presencialmente quem tem condições, ou então que tem mesmo um padrinho, né? Um patrono que pode estar lá auxiliando. Inclusive, eu estou aqui com a minha medalha. Essa aqui é a medalha do Caça-Asteroides. Foi a premiação que eu recebi lá em Brasília, uma cerimônia muito legal. Mas realmente tem mesmo essa questão do privilégio, né? Porque para muitas pessoas é completamente inacessível, né? Se você morar perto, até é mais fácil, mas se você morar longe, aí já acaba que fica mais difícil para você ir, com certeza. Julie, você mandou vários diplomas. Sim, você recebeu diplomas, as medalhas. Mostra a sua também, que eu queria ver. Mostra um pouquinho aqui na sua câmera. Que bacana. Queria que vocês falassem... Não vê? Sim, consegui ver. Queria que vocês falassem um pouco desse prêmio e como que vocês conseguiram descobrir aí, relatar um novo asteroide. Então. Então, Vanessa. Pode falar. Opa, perdão, Júlia, isso aqui. Okay? Pode falar. Não, beleza, então. Então, Vanessa, o processo, ele é relativamente simples. Muitas pessoas, quando falam assim, poxa, asteroide, pensam que assim, é uma coisa extraordinária. Não é, porque, igual eu falei, o intuito da ciência cidadã é aproximar
a comunidade, não é distanciar, não é uma coisa complexa. O que que acontece? Esse processo, ele ocorre em intermédio com uma organização que se chama IASC. Certo? Está aqui o logo deles aqui no cantinho, próximo do meu dedo. O IASC, eles são um programa, né? Eles são a sigla significa International Astronomical Research Collaboration, né? A colaboração de busca internacional. Eles são uma organização iniciada lá na Universidade de Harding-Simmons, nos Estados Unidos. Eles têm diversos outras organizações, outras, enfim, instituições que ajudam aquilo ali a acontecer. E o que acontece? O IASC, eles têm uma infraestrutura, eles têm um sistema, e nesse sistema, Vanessa, a gente consegue receber os pacotes de imagem para a gente analisar. Esses pacotes de imagem, eles são enviados de um observatório lá na Universidade do Havaí. Do Havaí. Isso, o Pan-STARRS. Existem 2 observatórios, o 1 e o 2, isso. E a gente recebe as imagens diretamente desse observatório e a gente faz análise dessas imagens. Após a gente abrir no aplicativo, a gente faz a análise das imagens certinho, a gente coloca lá e a gente vê, a gente tenta identificar objetos que estão se movendo, a gente tem vários filtros que a gente pode utilizar na imagem, a gente tem acesso a um banco de dados também de objetos já descobertos. Então, por exemplo, se a gente vê um objeto ali se mexendo, ele vai ter um quadradinho ao redor dele, se ele já tiver sido descoberto, com a designação dele. Então a gente já vai ver, opa, então esse objeto aqui já foi descoberto. O que a gente procura mesmo nessas imagens são objetos novos, objetos que não estão catalogados, que potencialmente podem ser ali uma nova observação, um objeto que nunca foi avistado anteriormente, né? E se a gente encontrar um objeto que, enfim, segue diversos critérios que estão lá nos manuais, a gente pode pegar esse objeto, gerar um relatório e enviar para o IASC, para essa organização que posteriormente fará a análise desse relatório e depois, no final da nossa campanha, mais ou menos, nos dará um retorno, tipo assim, opa, então, esse objeto aqui tem o potencial de ter sido um objeto não descoberto, ele vai receber a designação de provisório, e o objeto que, por exemplo, e esse processo ele é bastante longo, né? Se o seu objeto que recebeu a designação de provisório, ele realmente for um asteroide que não foi catalogado ainda, você pode escolher o nome para ele, obviamente dentro das normas, né? Não pode ser qualquer nome. E esse processo pode demorar de 3 a 10 anos para que essa descoberta seja definitiva e que você tenha a opção de você dar um nome para esse objeto. É um ano para a gente definir, um ano para eles definirem assim certinho se o objeto que você descobriu é realmente novo, né? De 1 a 2 anos ali. Geralmente em um ano tá saindo. E aí a parte depois que para nomear tudo isso é mais demoradinha. Pelo que eu fiquei sabendo da última vez, o último foi 7 anos para conseguir nomear. Então, assim, realmente demora um pouquinho, mas a gente entende que quanto mais pessoas estão participando, né, e aí entra a parte do ser aberto para todo mundo. Não é algo que só o IASC, que só a NASA precisa fazer. Quanto mais pessoas descobrindo, a gente tem brasileiros que descobriram o NEO, que são os asteroides próximos da Terra. Então, assim, eles avaliam, né, a rota desse asteroide, é um asteroide próximo, então tem risco de colisão, não tem risco de colisão. Quanto mais pessoas, né, tiver ali observando o céu, observando os pacotes, mais a gente acelera o conhecimento dos asteroides que estão ao nosso redor e protege o nosso planeta também, né? Porque se for um NEO que tem rota de colisão, por exemplo, e alguém descobrir agora, a gente, né, de certa forma, tem ali uma chance maior de impedir ou de sei lá como eles pretendem fazer isso. Já fizeram, né? Agora conseguiram pousar recentemente ali né, se chocar com um asteroide. Então, assim, talvez desviar a rota ou usar como pesquisa também. Então, são pontos que quanto mais pessoas estiverem observando, mais a gente vai conseguir, né, expandir isso daí para a nossa segurança também. E eu acho que esse ponto aí é o ponto que faz com que todo mundo que queira participar
se empenhe. Não, vamos lá, vamos participar sim, e dá para todo mundo participar. Não é algo que, só quem é formado. Não, crianças, tem crianças que participam, os pais sentam ali do lado, ensinam, fazem juntos. Então, é algo que une até assim, né? Se a gente for parar para pensar, une famílias também. Porque um pai, uma mãe pode estar ali junto com o filho, incentivando uma profissão futura para o filho também, porque começa gostando de asteroides. E aí a gente vai parar para ver assim, né? Não sei em todos os estados, mas aqui o Rio de Janeiro, se a gente for parar para ver quantas crianças preferem visitar um parque, quantas crianças preferem visitar o planetário. O planetário às vezes fica vazio, né? O Observatório Nacional, nossa, não importa o dia que você for lá, nunca tá cheio. Então, são lugares que, se a gente começa a mobilizar, desperta esse interesse, as crianças vão se interessando por essa área, e aí às vezes se interessa pela parte da física, por outras áreas na parte de biologia, na parte da astronomia mesmo, né? E lá na frente a gente consegue formar realmente profissionais que possam estar aptos a trabalhar em uma área que com certeza vai precisar de gente. Bom, pelo que eu entendi aqui, não é só a observação do céu, das estrelas e da lua, né? A gente tem muito mais coisas a se observar. E é esse olhar observador que fez com que vocês se tornassem pessoas premiadas. Explica para mim esse prêmio que vocês receberam, principalmente a medalha que vocês receberam e o que ela representa aí para o nosso país. Enquanto isso, eu vou pedir para a galera aqui, para a técnica, porque meu celular está descarregando, só para eles colocarem aqui o carregador, mas podem ir falando que eu vou só sinalizar alguém aqui para me ajudar, porque hoje realmente a gente tentou, né, de várias formas subir essa call, a gente não queria perder a oportunidade de falar desse assunto tão interessante. Ô, Pedro. Com certeza. Então, Vanessa, a questão da premiação, ela é mesmo um reconhecimento dos cientistas cidadãos que participam ali, né? E conseguiram fazer descobertas relevantes. Igual você falou, Vanessa, são inúmeras camadas que tem para isso, né? A gente tem questão, por exemplo, de divulgação científica, aproximação da comunidade com a descoberta, com o processo de descoberta científica. A gente tem questões até mesmo de hobbies, né? Muitas pessoas têm isso, um hobby. A gente vai ter também questão de defesa planetária, que é muito importante a gente conhecer esses objetos do sistema solar, porque os asteroides, eles não são como planetas, né? Os planetas a gente tem, eles são enormes e, enfim, não tem como você não observar um planeta no céu. Mas os asteroides são muito pequenos, é como você não procurar mesmo luz, uma né? agulha. Não reflete. Tem a Isso, luz também, muito com pequeno. facilidade. É muito pequeno, eles têm uma magnitude muito baixa. Então é muito difícil encontrar. Ele não é uma estrela, como Oi? a gente olha no céu, a gente vê as estrelinhas lá brilhando. Não, Ele é algo... não, eles são... Pode falar. Ele é muito apagadinho, Vanessa, ele é muito apagado mesmo. Você não consegue observá-los a olho nu, por exemplo. Então, se tiver um asteroide próximo da Terra e ele não estiver ali próximo, bem muito próximo mesmo, você nem consegue ver ele a olho nu, porque a magnitude dele é muito baixa mesmo. Só quando vira um meteoro, né? Que aí a gente já tá aqui sofrendo com ele. Nós temos asteroides grandes. Por exemplo, tem um asteroide enorme que fica no cinturão de asteroides chamado Ceres. Ele é quase ali do tamanho da Lua, então ele é muito grande. Mas asteroides, Vanessa, ele pode ter metros. Você pode ter um asteroide de 2 metros, do tamanho de uma porta. Né? E mesmo assim, que eles não... Um asteroide de 2 metros não vai causar uma extinção, eles ainda têm perigo. Eu posso dar, por exemplo, o asteroide, o meteoro, né? Até então meteoro, depois meteorito, que caiu em Chelyabinsk, na Rússia, em 2013. Eu acredito que vocês se lembram de Chelyabinsk, né? Um asteroide entrou ali na atmosfera da Terra, tornou-se um meteoro, e ele explodiu, né? E causou ali, algumas pessoas se machucaram porque estourou vidro, enfim, foi um caos total, pareceu mesmo a explosão de um míssil assim, no céu. Então tem esse perigo real, e é muito importante a gente monitorar esses corpos celestes. E assim, Chelyabinsk ainda foi descoberto, assim, ele foi descoberto recente, né? Quando já estava
Foi ali se recente. aproximando. Ele não foi algo que foi visto antes, já estava sendo monitorado. Acredito, não sei se no caso dele foi isso, mas acredito que a direção do Sol também atrapalhou a enxergá-lo. Teve todo esse ponto, Isso. e assim, no caso dele, ele ainda se despedaçou bastante, porque quando eles chocam com a atmosfera terrestre, eles pegam fogo, e aí é onde a gente vê aquela bola de fogo no céu, né? Ele se espatifa ali, porque ele pega fogo, então ele cai detritos menores. E o que é perigoso, porque assim, esses detritos menores, a gente tem relatos, tem história ao longo da história aí de que caíram na casa de pessoas, acertaram as pessoas, e as pessoas ficaram com queimadura. Acontece. É pouco, acho que tem 2 ou 3 relatos de pessoas que foram atingidas por meteoritos, Sim. né? Mas acontece. E deve ser desesperador, Se né? eles desacelerarem. Deve ser Se desesperador. eles desacelerarem. Oi? Deve ser desesperador. Você não está esperando Ah, e do com certeza. nada você vai e é acometido por um asteroide. Para algumas pessoas, essas pessoas que foram atingidas, elas tiveram sorte, porque esses detritos, eles desaceleraram. Então foi como se elas tivessem tomado uma pedrada, só que a pedra estava bem quente, então elas ficaram ali com hematoma, Queimadas. uma coisa estranha. Mas pode causar, assim, eles podem causar estragos, né? Esse de Chelyabinsk, ele se despedaçou, mas se ele fosse maior, por exemplo, ele podia ter causado um impacto, né? E sabe-se lá quais seriam as repercussões desse impacto, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado mesmo. E o Juan, ele fez uma pergunta aqui no chat, que é se a gente tem algum tipo de defesa contra esses asteroides. A Lua? E a gente está desenvolvendo isso, e nós estamos desenvolvendo novos mecanismos de defesa planetária, né? Estamos estudando, por exemplo, até mesmo atirar míssil em asteroide, né? Fragmentar eles antes que eles atinjam o planeta Terra. Mas para que esses sistemas sejam eficientes, a gente precisa fazer justamente o que a gente está fazendo, o que a gente promove no FENRIR, o que o governo brasileiro também está promovendo, que é justamente essa questão do caça-asteroides, de você documentar esses objetos novos, né? Porque não tem como a gente se defender de uma ameaça que a gente nem sabe que a gente existe, né, Vanessa? Deixa eu te perguntar, ó. O Juan está fazendo uma pergunta aqui, mas antes eu queria perguntar para vocês. E existe algum asteroide hoje, próximo da Terra, que a gente precisa ficar aí atento? Tem alguns. Existe, Vanessa. Alguns? Não é um, não? Alguns. Não. São alguns, mas assim, a gente fala que a gente observa porque eles estão próximos, a gente chama eles de NEOs, né? Que é uma sigla em inglês que significa Near Earth Objects, são objetos próximos da Terra. Esses objetos, a gente fica monitorando eles porque eles têm impactos, eles têm potencial de causar impactos, assim, destruidores, né, que podem causar uma catástrofe em uma cidade ou então até mesmo a nível global. Mas a gente não tem nenhum asteroide desses próximo à Terra que está em rota de colisão, por exemplo, né? Eles têm ali as épocas em que eles se aproximam, se distanciam do planeta Terra, mas a gente não tem nenhum objeto que está apresentando um risco ativo à nossa segurança planetária. E assim, tem como, né, sempre que eles ficam em rota próxima da Terra, né, que tem a medida ali, a medida é mais ou menos como se fosse a medida Terra-Lua, e a quantidade de vezes da Terra-Lua, então para a gente ver, né, tem uns que passam até assim, um pouco mais próximos da Lua, bem próximos, então existe essa medida, existe essa contagem sempre que algum dos asteroides monitorados, por isso é importante a gente, né, avaliar, pesquisar, fazer essas descobertas, porque sempre que os asteroides monitorados passam próximo da Terra, mesmo que não tenha rota de colisão, não esteja em rota de colisão, eles são observados porque pode, por exemplo, bater em algum lixo espacial, em alguma coisa, e talvez mudar a órbita dele, né? E vir a se chocar com a Terra. Então fica sempre em alerta quando eles estão fazendo uma aproximação da Terra. E atualmente a gente até tem um aí que está virando meme, né? Do Meteoro da Paixão, que está uma possível rota de colisão, acho que para 2046. Mas até lá, acredito que a gente já vai ter aí uma... E é no Dia dos Namorados que eles estão, por isso brincaram aí com o Meteoro da Paixão do Luan Santana. Porque ele possivelmente está numa rota de colisão, mas até lá a gente consegue monitorar, a gente consegue, quem sabe, até, né,
destruir ele lá no Nós espaço estamos mesmo antes falando de de vir para cá. 23 anos à frente, é isso? Exato. E a gente já consegue fazer esse Então, monitoramento. Então, galera, vocês que estão assistindo, coloca no seu caderninho aí, tá? Dia 12 de junho de 1946, provavelmente um meteoro vai entrar em colisão e a gente vai ter algum tipo de dificuldade. Mentira, brincadeira Eu da não parte. sei o tamanho dele exatamente. Se é um grande, se é pequeno. Que ele não entre em Pode ser como o Chelyabinsk, né? Que causa só um desastre, assim, não tão absurdo. Mas eu realmente não sei o tamanho dele, não pesquisei. Mas, assim, para quem tem curiosidade, existe... É que agora eu não sei se é no Pluto, o Minor Planet, que consegue fazer o monitoramento da rota deles. Não lembro qual é. Mas tem um site que você consegue... Você coloca os dados do asteroide e ele mostra a rota que o asteroide faz, a órbita que o asteroide está. Então, assim, a gente... E é através desses sites mesmo que eles fazem o monitoramento, né? Eles jogam as datas lá para frente, assim como eles também fazem para descobrir os asteroides que já chocaram com a Terra, né? Fazendo datas lá para trás, vendo datas anteriores também, se já teve próximo, se está muito, se esteve distante, está se aproximando, eles vão monitorando dessa forma. Mas Meteoro da Paixão foi o Brasil que colocou esse nome? Claro. Deu esse apelidinho carinhoso? Lógico, brasileiro e as criatividades, né? Virou meme, veio do Brasil. Obviamente, esse não é o nome oficial, mas a gente apelidou de forma carinhosa esse objeto. Não, isso daqui vai ficar gravado no meu consciente, gente, que a gente tem o Meteoro da Paixão chegando próximo à Terra em 2043. 2043. Isso. Oh, meu Deus. E assim, a gente não faz só o monitoramento de asteroides, né? O projeto a gente trabalha também com, por exemplo, outros projetos muito legais, que o de coloração das imagens, porque eu não sei se o James Webb já manda a imagem colorida. Agora eu vou falhar com essa informação, mas até o Hubble as imagens eram preto e brancas dos satélites, né, dos que a gente tem lá, dos telescópios no espaço. As imagens vêm em preto e branco para a gente. E elas são coloridas aqui de acordo com as ondas, né, de acordo com do que é feito aquele espaço. Então, tem a parte infravermelho, e aí a coloração... Exatamente. E aí a gente usa a espectroscopia para poder fazer a coloração dessas imagens que chegam. E esse também é um outro projeto que a gente tem. A gente pode... E é legal porque, assim, a gente coloca lá qual é o objeto, qual parte do céu a gente quer analisar. Eles separam um momentinho ali do telescópio para... Né, a gente fica numa fila. O telescópio é apontado para onde a gente escolheu. Então, você está controlando um telescópio, né, de observatórios grandes. E aí, esse telescópio envia a imagem para a gente e a gente colore a imagem através do programa deles. Que bacana. Isso, na verdade, o Fenrir, muitas pessoas que entraram no projeto pensam que o Fenrir começou com caça-asteroides. O Fenrir começou dentro desse projeto que a Júlia mencionou, o LCO. Que foi o LCO. Isso, Las Cumbres Observatory, que é basicamente uma rede de telescópios ao redor do mundo. E dentro desse projeto, vou explicar aqui de forma resumida, você basicamente consegue escolher um objeto de Sol noturno para você fotografar. Então, por exemplo, poxa, eu quero tirar uma foto da nebulosa de Hubble. Eu mando um pedido, e tudo isso é automatizado, né? Você não fala com uma pessoa, você manda um pedido para algum telescópio ali ao redor do mundo que vai ter ali a nebulosa ali dentro da sua janela de observação, ele te manda as imagens de volta e você consegue colorizar essas imagens. Então, um projeto muito legal. E foi aí que o Fenrir começou. Nós começamos aí, depois foi crescendo. Não, vamos participar, vamos chamar a galera. E hoje a gente vai ver, a gente está com mais de 200 membros, né, no projeto. Então, muito interessante. É bacana. Tudo isso. Desses 200, a gente vai descobrir aí muita coisa boa para a gente trazer para o Brasil. Porque, deixa eu fazer uma pergunta, não sei se é pertinente ou não. A astronomia, ela mexe com tudo.
Concorda comigo? E a gente fala que o Brasil é um Com país certeza. muito produtivo, né? A Interdisciplinar. gente tem aqui um país extremamente produtivo, extremamente agrônomo. O que a gente pode trazer aí da astronomia para esse ciclo que a gente tem aí de plantações? Ou eu estou falando besteira? Porque Não. a gente brinca porque o pessoal fala assim, a Lua, ela interfere nas marés, né? Então a gente sabe que não é só a Terra, a gente tem vários outros planetas em órbita e tem muita coisa, como a Julie falou, lixos espaciais, que eu gostaria que você também me pincelasse um pouquinho. Eu sou bem leiga nesse assunto, gostaria de entender muito mais, mas é bacana vocês explicar um pouquinho o que a gente pode trazer da astronomia para ajudar a nossa cultura, vamos dizer assim, né, de plantação e Brasil. Ainda mais o Brasil sendo um dos maiores exportadores aí de alimentos para o mundo. Gelson, pode começar, que eu sei que você gosta bastante do tema da agronomia também. Com certeza. Então, Vanessa, são várias. A astronomia, ela é multidisciplinar. A astronomia, ela conversa com tudo, coisas que você nem imagina, tem astronomia ali no meio. Medicina, tudo. Eu Porque, posso dar um assim, exemplo? até pela ideia, deixa eu só Não, te cortar um pouquinho. Porque, não, assim, a gente está tranquilo. falando agora de astronomia aqui na Terra, mas a gente vê muito a ideia, por exemplo, Elon Musk de querer habitar Marte. Sim. Então, óbvio que a gente vai ter que trabalhar tudo isso, de levar plantação, e aí, engenharia civil, tudo isso de construção, são várias áreas que vai ser necessária lá na frente, né? Medicina, porque o corpo vai funcionar de forma diferente, porque a gravidade é diferente. Então, tudo isso interfere bastante, Os ciclos são inclusive, diferentes também, exatamente, inclusive no os crescimento das dias. plantas também, né? Então, são várias áreas que vão ser necessárias sim lá no futuro e importantes para isso. Galerinha, vocês falando. Tem áreas, por exemplo, como a astrobiologia, Vanessa, que estudam justamente a produção de alimentos, por exemplo, no regolito lunar, que é aquela poeira fina que permeia ali a superfície lunar. A gente, por exemplo, a gente percebeu que a gente consegue crescer feijão no regolito lunar. E em Marte, por exemplo, o solo marciano ele é ideal para crescer batatas, por exemplo. Então, a agronomia e a astronomia se comunicam sim, com certeza. E outras áreas também da ciência, principalmente a astrobiologia, quando se trata desse assunto em específico. Falando com vocês, eu lembrei daquele filme infantil chamado Wall-E. Eu acho que é um filme fantástico que as crianças todas deveriam assistir, porque fala um pouquinho, né, do que o mundo seria, ou os planetas, enfim, né? A gente acaba degradando o nosso planeta de forma errada, né? Acho que falta um pouco de conscientização. E quando a gente fala de espaço, o pessoal fala assim, logo, logo a gente está morando no espaço, esquece que a nossa Terra é a mãe de tudo, né? Felizmente, ou infelizmente, é o único planeta que a gente tem, entre aspas, vida, né? Porque temos água, temos clima, Concordo, enfim, sabemos, né? E aí eu queria que vocês falassem o que vocês veem para o futuro. Tem muita coisa acontecendo, né? O homem já pisou na Lua, já entende um pouquinho como que ela funciona, já estamos falando de Marte, já tem lá pesquisas sendo realizadas. E vocês, como cientistas, o que vocês veem para o futuro nesse sentido? Você quer ir, Júlia? Você que sabe, pode falar primeiro. Eu falo, eu puxo aí se precisar. Eu vou puxar um gancho primeiro. Eu vou puxar um gancho primeiro com a pergunta do Juan, que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, que é sobre os asteroides de interesse econômico. Existem planos que são planos reais que a gente vai colocar, a gente vai concretizar, espero que em breve, que é, por exemplo, a gente começar a explorar o espaço no sentido mais econômico, por exemplo, extração de minerais. Então, a gente consegue encontrar, existem diversos tipos de asteroides, existem os asteroides que eles são compostos majoritariamente de ferro, por exemplo, e eles têm ferro, e assim, como eles são, essa é a sua composição
principal, eles têm altíssimas concentrações e, inclusive, é um dos tipos de asteroides que são mais comuns. Né? Além disso, outros metais que são raros no planeta Terra, mas que estão em abundância no nosso sistema solar. A gente consegue explorar esses materiais também. E eu gostei muito que você falou dessa questão de sustentabilidade, e é muito importante também para o desenvolvimento científico, né? A sustentabilidade, a gente desenvolver a ciência de forma sustentável, assim, é o principal, né? A gente não pode ter essa visão positivista e pensar apenas no progresso, mas a gente não pensar também de que para a gente sobreviver, para a gente fazer mais ciência, a gente precisa de um planeta, a gente precisa de vida, né? A gente precisa desenvolver a ciência de forma sustentável, né? E não de forma predatória. Exato. E assim, eu acredito muito no valorizar o que a gente tem aqui, né? Porque, vamos habitar Marte porque a gente está destruindo a Terra. O que Marte tem para nos oferecer? A gente vai ter que construir coisas lá para ela começar a nos oferecer coisas. E a gente vai sair de um planeta... mata, né? Exatamente, a gente vai sair de um planeta que já nos oferece tudo. O problema é que a gente está usando de forma errada. Então, assim, em vez de aprender a usar o que a gente tem, a gente está indo para outro planeta e vamos supor que, beleza, tenha coisa para nos oferecer lá em Marte. A gente não aprendeu a usar da forma correta. Então, daqui a pouco a gente acaba com Marte também. Acaba com outro. Então, acho que a gente precisa primeiro aprender a cuidar do que temos aqui, a explorar da maneira correta, né? De uma maneira consciente o que a gente tem aqui e não de uma forma abusiva como tem sido feito. E, assim, em relação a essa parte também, né, de poluição, gente, a gente não polui só o planeta, a gente tem que pensar que, assim, o quanto a gente está poluindo o céu. Muitas das vezes a gente detecta coisas se mexendo ali no programa do caça-asteroides, a gente marca, poxa, beleza, achei um asteroide se movendo, é lixo espacial e não é asteroide. Vários. Então, assim, infelizmente a gente lida com isso também. No LCO também, às vezes a gente vai pegar uma imagem de alguma galáxia, ficam os riscos na nossa tela, porque eram satélites passando. Então, assim, tá poluindo até, né, a nossa oportunidade de pesquisar e de analisar o que tem lá fora, o que a gente consegue ver. Porque a gente está poluindo o nosso espaço ali, a nossa atmosfera também. E nós temos Eu gostei muito disso que a Julie... Eu gostei muito disso que a Julie falou, Vanessa, porque a gente começa a modernizar nessa questão da astronomia, a partir do ponto que a gente começa a desenvolver mais a nossa indústria aeroespacial. Hoje a gente está começando a falar de uma coisa que se chama direito ao céu. Existem muitas comunidades, por exemplo, onde, principalmente originárias, que têm uma ligação muito íntima ali com os astros, né? E a gente está produzindo satélites, lixo espacial, enfim, em massa, e isso acaba poluindo mesmo o céu, né? E a gente está matando, aos poucos, a astronomia observacional, né? Aquela astronomia mesmo que você faz ali no olho, ou então até mesmo com o uso de observatórios aqui na Terra. Como a gente tem muitos satélites em órbita, enfim, acaba até mesmo atrapalhando. Eu participando desses projetos que a Julie mencionou aí, eu já fiz várias imagens onde a gente tinha 2 riscos, 3 riscos de satélites que estavam passando ali, né? E isso acaba até mesmo atrapalhando a observação. Então, hoje a gente está começando a falar também de direito ao céu, de direito à observação, né? De direito à astronomia observacional. A gente está fazendo inúmeros progressos nesse sentido, mas, entretanto, porém, todavia, a gente está tendo esse efeito colateral aí, né? Que a gente não está pensando, né? A gente precisa pensar nessa questão também. Bom, gente, Sim, estamos assim, pode quase falar. completando 1 hora. Passou tão rápido, tinha tantas coisas que eu queria perguntar. Com certeza. Mas eu sei que a live no Instagram, ela é uma live que ela derruba com 1 hora. E eu não quero derrubar antes de vocês me falarem um pouquinho dos prêmios que vocês receberam. Tinha muita coisa que eu queria perguntar para vocês em relação ao espaço, porque é algo, como eu disse, eu sou leiga, mas que é algo fascinante, né? Muito, muito, muito bonito. A gente tem
um céu lindo, como o Deilson acabou de falar. E que a gente, por exemplo, aqui em São Paulo, ver as estrelas está cada vez mais raro, né? Tanta luz que a gente não consegue enxergar as estrelas aí a olho nu. E aí, quando a gente fala, vai ter um eclipse aqui e lá, a gente não consegue enxergar, às vezes, pela poluição, né? Para a gente ver o quanto que a gente está agredindo esse meio ambiente. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho dos prêmios de vocês, que eu acho que é importante. E também queria perguntar para vocês como que a pessoa que quer participar do projeto, ela pode fazer. Vai falar dos prêmios primeiro, assim. Os prêmios são basicamente os certificados que eles dão pra gente, né? E aí tem ali, eu enviei para vocês alguns, tem os certificados de participação, e o líder da equipe recebe o da equipe toda e distribui. Tem os certificados que tem um meu que tá ali com acho que QQ 060, que é de um asteroide que eu descobri. Então, eles enviam, quando você descobre um asteroide, eu tenho 4 asteroides descobertos. Desses 4, por enquanto, eu só recebi esse certificado aí. Né? Mas tem gente na equipe, acho que a Luana tá com 2 certificados já de asteroides. Então, cada certificado ali que eu enviei é diferente. Um é do LCO, que é esse da gente fazer a coloração, né, de uma parte do espaço. E o outro que eu enviei é do Disk Detective, que é exatamente, responde a pergunta do Juan, né? Que ele começou perguntando ali sobre a formação dos asteroides e tal, né? Dos minérios. Sim, não são exatamente parte de planetas que se soltam, mas a gente tem o cinturão de asteroides, por exemplo. Nós temos um entre Marte e Júpiter, que aquilo ali, milhões e milhões de anos, né? Se fosse massa suficiente, em questão quantidade de asteroides, eles formariam um planeta. Ali não se formou por causa da gravidade de Marte, de Júpiter, que interfere, né? E pela quantidade também não ter sido suficiente, mas o planeta Terra um dia foi milhões de pedacinhos fragmentados que pela pressão foi virando uma esfera, né? Cada planeta é assim, ele começa com milhões e aí esse Disk Detective é exatamente isso. A gente pega ali os, né, disco protoplanetários, é o que tem a possibilidade de se tornar um planeta futuramente. Então a gente observa outros sistemas e aí, com possibilidades de formação de futuros planetas. Então, não sei se eu consegui responder também a pergunta do Juan, mas aí dependendo da situação, por exemplo, se a gente pega um planeta que é basicamente com bastante cristais, provavelmente ali próximo dele vai ter asteroides que podem ter cristal na composição. Então, se cai aqui na Terra, né, a gente tem um meteorito ali com cristais e ferro. Geralmente tem ferro, né? Geralmente também pode ter gelo, só que aí o gelo, obviamente, né, ele quando passa ali pela atmosfera terrestre, ele vai evaporar. Mas dá para saber através, né, que eles fazem a avaliação, a análise completa, e eles conseguem descobrir quais são os materiais feitos daquele asteroide, e às vezes até descobrindo os materiais feitos, eles conseguem ver de onde veio, por onde passou e tal. Bom, você também tem vários prêmios, não é isso, Deilson? De Elson. Isso. De Ellison. Isso. Eu participei de todos esses projetos que a Júlia mencionou, eu participei do Districet, ganhei também esse certificado. É um projeto muito interessante. Eu participei do LCO, que é aquele projeto que eu te falei, de você utilizar a infraestrutura do LCO para você tirar imagens do céu noturno. Eu também fui premiado pelo Caça Asteroides Internacional, fui premiado pelo Caça Asteroides Nacional, recebi o certificado de ambos, também recebi a minha querida medalha do Caça Asteroides do MCTI. Então, assim, foi muito legal. E a gente tem várias premiações, as premiações também são muito legais, porque elas estimulam a participação, né? Então, tipo assim, poxa, nossa, eu vou ganhar uma medalha, que legal, né?
e muitas pessoas acabam até mesmo participando E acho que, Jelison, desses projetos. fica a cargo seu agora falar como as pessoas fazem para se inscrever no projeto, para participar com a gente. Por favor, gente, que Com está certeza. encerrando o nosso tempo. Com certeza. Vanessa, nós temos um LinkedIn, nós temos um Instagram, nós temos um grupo no WhatsApp. Entrar em contato com a gente aqui no Instagram também é muito fácil. Projeto Fenrir, Projeto Underline Fenrir Oficial, UFC, né? A gente também tem o nosso grupo no WhatsApp, que é o do nosso Clube de Ciências, o Clube de Ciências Sérgio Lattes. Nós temos um perfil no LinkedIn, onde também os interessados podem entrar em contato. Nós vamos abrir vagas para a gente estimular a participação nesses projetos. É interessante a gente lembrar que o Fenrir, a gente apenas organiza a participação, o projeto não é nosso. A gente realmente estimula a participação, a gente oferece ali treinamentos, a gente oferece ali suporte, a gente oferece ali comunidade, que é muito interessante, né? Muito interessante a gente ter comunidade nesse sentido, para a gente ter troca de informações, para tirar dúvidas, tudo isso é muito legal, muito interessante. Se vocês têm interesse em participar, entre em contato com a gente, pode entrar em contato comigo aqui no Instagram, ou então entrar em contato com a gente no nosso Instagram oficial, Projeto Underline Ferrir OFC. Pode entrar em contato com a gente no nosso LinkedIn, para lá você conversar com um de nós envolvidos no projeto, ou então até mesmo entrar no nosso grupo do WhatsApp e ficar por dentro das nossas novidades. Mas nós vamos, com certeza, atualizar todas as nossas redes sociais e os interessados estão convidados, sintam-se convidados a participar, que vai ser um prazer recebê-los todos. Gente, Julie e Gelson, quero que vocês aproveitem para encontrar cada vez mais asteroides e fazer com que o Brasil seja aí o pioneiro de tantos asteroides. Quem sabe a gente, né, consiga descobrir cada vez mais. Agradeço a participação de vocês. Peço desculpa para todos que chegaram aqui. A gente teve que fazer a nossa live hoje através do Instagram. A gente sempre faz Instagram e YouTube, mas por problemas técnicos, porque os meus convidados estão fora de São Paulo, um em Minas e a Júlia aí no Rio de Janeiro. Eu agradeço imensamente essa conexão que foi maravilhosa. Foi uma hora que passou super rápido, a gente tinha muita coisa para conversar, mas assim que vocês tiverem novidades e quiserem mandar para nós da Alvarenga TV, vocês podem ter certeza que a gente marca um novo bate-papo e aí a gente volta a falar sobre esse assunto. E que as pessoas que aqui assistiram se interessem por ciência. A gente precisa de cientistas e a gente precisa, acima de tudo, de apoiadores para esse cientista. Agradeço imensamente vocês por essa live. Obrigada, viu, Julie? Nada. Obrigada a vocês pela oportunidade. Eilson? Gelson. Obrigado. Gelson. Eu vou ficar com isso na minha cabeça. Vou trocar seu nome, tá? Para Gelson, que é mais fácil. Gelson, muito obrigada, viu? Tranquilo, muito obrigado. Agradeço você da Alvarenga TV mais uma vez pela oportunidade. Com certeza, assim que tivermos novidades, a gente vai entrar em contato com vocês e a gente vai discutir tudo isso mais uma vez com vocês. Galera, essa foi a nossa última live do mês de janeiro. Ei, graças a Deus tá acabando! Parece que o primeiro mês do ano mês que não acaba! Nunca mais tá acabando. Voltamos na próxima semana. Dia 52 de janeiro. Dia 6 com o pessoal do Sokiyama. Sokiyama Sushi. Vamos entender um pouquinho dessa história. Beijo a todos e uma boa noite. Boa noite. Até mais. Pera.